Caros alunos, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, como eu não sei em qual horário vocês vão assistir a esses vídeos. Gente, cumprindo aquele nosso combinado, de montar vídeos a respeito das aulas que a gente acabou não cumprindo aí dentro do período normal, mas a gente não pode deixar vocês sem esses conteúdos. Então, estou aqui montando alguns vídeos a respeito, nesse primeiro momento, de sistema endócrino e sistema nervoso. Vocês vão perceber que eu dou até uma alterada na ordem, né? Esses dois sistemas, eles estão muito conectados entre si, eles estão muito relacionados. Ambos estão diretamente relacionados ao controle da fisiologia humana. Então, quando a gente pensa em controle dos nossos órgãos internos, em controle das nossas glândulas, quando nós pensamos em processos como crescimento, amadurecimento fisiológico, controle de comportamento reprodutivo, tudo isso tem relação com esses dois sistemas. Para a gente fazer uma integração entre eles, vamos fazer uma definição aqui no começo. Enquanto o sistema nervoso controla o nosso corpo de maneira muito rápida, através dos impulsos nervosos que são gerados e transmitidos por células chamadas de neurônios, o sistema endócrino ele faz um controle mais de longo prazo, por meio dos hormônios, que basicamente são substâncias químicas com estruturas muito variáveis. O sistema endócrino ele controla o nosso corpo de maneira, como que eu posso dizer, bioquímica. Então, um hormônio que é lançado na corrente sanguínea, ele interage com os nossos órgãos, com os nossos tecidos, e por meio dessa interação, eles conseguem fazer processos, ou induzir processos, ou inibir processos que são fundamentais para a nossa sobrevivência, certo? Então, vou começar aqui apresentando para vocês essa relação de coordenação do corpo humano, gente. Então, sempre que vocês pensarem em coordenação química ou hormonal, ou para quem preferir, uma coordenação bioquímica do corpo humano, vocês vão lembrar de sistema endócrino. Como que esse sistema endócrino ele é composto? Ele é composto por todas as glândulas endócrinas que formam o nosso corpo. A hipófise, a principal glândula endócrina, responsável pelo controle das outras, tireoide, suprarrenais, o pâncreas e inclusive as nossas gônadas, testículos e ovários. Com certeza vocês já ouviram falar de todas elas. A coordenação nervosa ou eletroquímica, vejam bem, hein? Não é uma coordenação nem elétrica apenas, nem química apenas, ela é eletroquímica. A gente vai ver que os impulsos nervosos, por dentro do neurônio, eles passam na forma de pequenas descargas elétricas, que são produzidas a partir da diferença da concentração de íons. Íons que vocês estudaram na química e sabem que os íons eles têm diferença de carga, né? Íons cátions com carga positiva, íons ânions com carga negativa. Quando esses íons são alterados nas nossas células, eles têm o potencial de gerar correntes elétricas, certo? Mas os nossos impulsos nervosos também têm uma natureza química. Então, os neurotransmissores que apresentaremos para vocês, eles são responsáveis por essa parte química da coordenação do sistema nervoso. Então, a gente pode dizer que o sistema nervoso, repetindo até o que nós falamos agora há pouco, ele tem uma ação rápida. Os impulsos nervosos que são produzidos pelo sistema nervoso, então, por exemplo, um piscar de olhos, um movimento feito com as mãos em função de um arco reflexo, por exemplo, você durante uma atividade física capturando uma bola, tudo isso é comandado pelo sistema nervoso. E os hormônios eles já têm uma atividade mais de longo prazo, quase sempre. Às vezes eles podem ser rápidos também. Então vamos dar dois exemplos. O nosso crescimento e maturação do corpo humano. Então a gente nasce lá, bebezinho, pequenininho, ao longo da vida a gente vai passando por primeira infância, segunda infância, adolescência, pré-adolescência, Esse período de puberdade, você tem ali uma grande confluência de hormônios até chegar na vida adulta. Durante um longo prazo a gente cresce, nossos órgãos reprodutores se amadurecem, o nosso corpo interno e externamente vai se modificando, então tudo isso é induzido por hormônios. Porém, em algumas situações, por exemplo, em situações de estresse, a produção de alguns hormônios / neurotransmissores, então a gente vai perceber essa relação,
Então, a adrenalina, por exemplo, ao mesmo tempo, ela é hormônio e neurotransmissor. Ela é produzida pelo sistema nervoso e ela é produzida pelas suprarrenais. Suprarrenais que fazem parte do sistema endócrino. O cortisol, né, um tipo de hormônio que também está relacionado ao estresse, ele é um hormônio que também é produzido pelas suprarrenais. E a gente sabe que o estresse ele pode ser de curto ou de longo prazo. Aquele estresse momentâneo de, pô, tomei um susto, né? Tava andando na rua, de repente um cachorro me atacou. Eu tive que reagir rapidamente para fugir desse cachorro. Ou eu estava dirigindo o meu carro e de repente um ciclista entrou na minha frente e eu consegui frear em cima. Você percebe uma série de alterações, né? Aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, dilatação das pupilas, pele fria. Tudo isso tem a ver com produção de adrenalina. Adrenalina, neurotransmissor no sistema nervoso, mas também um hormônio produzido pelas suprarrenais. Então, quase sempre o efeito dos hormônios é de longo prazo. Em algumas situações, eles podem ter esse efeito de curto prazo. Bom, gente, vamos integrar os dois sistemas? O hipotálamo é a parte do sistema nervoso que está conectado diretamente no sistema endócrino. O hipotálamo ele manda informações para uma glândula chamada hipófise. Vocês podem encontrar essa glândula também com o nome de pituitária. Eu prefiro hipófise, eu acho o nome mais padrão para os livros didáticos, para os livros de biologia. Essa glândula chamada hipófise é como se fosse um centro de controle dos seus hormônios. É ela que vai emitir sinais químicos, hormônios produzidos por ela ou hormônios produzidos pelo hipotálamo e armazenados por ela, e esses sinais químicos se espalham via corrente sanguínea, controlando as demais glândulas do seu corpo. Bom, gente, uma apresentação aí visual e rápida dessas glândulas. A hipófise, ela pode parecer grande na imagem, mas a hipófise é uma glândula bem pequenininha, mais ou menos do tamanho aí de uma ervilha, e ela está situada na base do nosso sistema nervoso central. Vocês estão vendo aí que ela está debaixo do nosso encéfalo. Eu vou utilizar muito mais o nome encéfalo do que cérebro, tá, gente? Está mais correto. A gente vai ver que a hipófise ela também é dividida em duas partes. E essas duas partes elas têm diferentes papéis no nosso controle hormonal. A tireoide, vocês estão vendo, uma glândula situada aí na região do nosso pescoço, e logo atrás dela, um conjuntinho de glândulas chamadas de paratireoides. Apesar dos nomes semelhantes, as funções são diferentes. O pâncreas, localizado aí na região do nosso abdômen, pâncreas que, como vocês sabem, ele não tem apenas a função endócrina, ele também tem a função exócrina, ele participa diretamente do nosso processo digestivo, produzindo o suco pancreático, mas o pâncreas também produz hormônios importantíssimos, como a insulina e o glucagon. A gente vai dar até uma classificação diferenciada para o pâncreas. Vamos chamá-lo de glândula anfícrina, pelo fato de ter duas funções, endócrina e exócrina, ao mesmo tempo. As suprarrenais, que como o nome já diz, elas estão posicionadas acima dos rins, supra, acima, glândulas muito importantes, tanto no controle hormonal, como na parceria com o nosso sistema nervoso. Um outro nome que a gente dá para essas glândulas é de adrenais. Adrenais, você já vai fazer uma relação direta com um dos hormônios que elas produzem, a adrenalina. Falamos agora há pouco, adrenalina, que é hormônio, mas também é neurotransmissor. E, finalmente, gente, as nossas gônadas, testículos nos homens, ovários nas mulheres. Vocês já sabem que essas estruturas são responsáveis pelo processo de gametogênese, a formação dos gametas, espermatozoides nos homens e óvulos ou ovócitos, que seria o termo mais adequado, nas mulheres. Mas também estão relacionados com a produção de hormônios masculino e feminino, respectivamente. Pessoal, encerramos aqui esse nosso primeiro momento. Então, encerramos aqui esse nosso primeiro momento com as glândulas endócrinas, né, com o nosso sistema endócrino, e já damos continuidade ainda em sistema endócrino para as aulas não ficarem muito compridas, para elas não ficarem muito maçantes.